e eu aqui em casa sem Covid. Na aula passada, vocês viram que eu estava um tanto quanto baqueado. No entanto, meu camarada era só uma gripe mesmo, beleza? Era só uma gripe mesmo, não tive Covid nem nada. É a gripona daquela forte. Saiu o resultado do meu exame e hoje eu já voltei para o presencial, para aquelas turmas que estavam em casa. Para aquelas turmas que estavam em casa, eu estive no colégio hoje. Como a turma de vocês é uma turma 100% online, já estou na minha casa já, vou dar essas duas aulas para vocês e volto para dar as duas últimas presenciais da noite, do pessoal do extensivo. As duas últimas, começa às 9h20, vai até 22h40. Mas bora lá. Iniciar a gravação, só um recado. Matéria do último dia 13. Matéria do último dia 13, que foi sexta-feira 13, eu dei um conteúdo para vocês sobre período de história do Brasil, não, só história geral, foi reforma e contra-reforma. A lista de exercícios daquela segunda semana está disponível no blog de vocês, assim como o link daquela aula gravada também foi postada no blog hoje, dia 18/11, beleza? Hoje o tema da nossa aula, se vocês forem lá dar uma buscadinha naquele cronograma que tem para vocês, aliás, se algum de vocês está sem material porque fez matrícula depois, eu não sei se você tem acesso ao blog com todas as coisas que foram postadas desde o primeiro dia, eu postei no blog um cronograma de aula, que é um planejamento aula a aula até o último dia de aula, que aula a gente vai ter, para você poder ir lá naquela apostila de conteúdos digitais, que eu postei no blog também, tem uma apostila que vem aula 01, aula 02, de História Geral e de História do Brasil. Então, toda a lista de exercícios que eu começar hoje, por exemplo, vai ser uma lista de História Geral e História do Brasil. Semana 3, aula 05, de História do Brasil, que é sobre mineração, expansão territorial e fixação de limites. E aula 5, de História Geral, que fala sobre o antigo regime, o absolutismo. E como que o esquema funciona, e isso não é perda de tempo, ou perda de tempo, se você começar a fazer as aulas do intensivo, funcionam muito bem. Você deve ter ido lá, pegado aquele cronograma e viu hoje, dia 18/11, são duas aulas do Rondinelli de História. É a aula 05 de História do Brasil e a aula 05 de História Geral. Vai lá naquela apostila digital, aula 05, está lá, expansão territorial, fixação de limites, mineração, dá uma lidinha naquele resumo. E é de História 05, qual que é? É absolutismo, antigo regime. Vai lá e dá uma lidinha naquele conteúdo. Faça os exercícios que estão correspondentes àquela lista. Estão naquela apostila. Tem gabaritos e comentários deles. Já vem para a aula com a matéria lida, com os exercícios feitos e, obviamente, meu camarada com as suas dúvidas já prontas. No intensivo, o nosso tempo é rápido. Então, a gente precisa de focar quais são os conteúdos que mais caem e falar daquilo que realmente interessa. Como eu já te disse, numa quantidade bem reduzida de aulas, isso é muito importante. Ter não só o foco, mas ter uma rotina de estudo, cronograma certinho, do que vai estudar a cada dia menos dia para não nos atropelarmos. Se no extensivo, aquela quantidade de aulas, camada não consegue dar conta, no intensivo, se não tiver um cronograma, não vai para frente. Então, acredita no que eu estou falando. São 24 anos de sala de aula, muitos anos de intensivo. Segue aquele cronograma, lê aquele conteúdo correspondente, faça aquele exercício e vem comigo. Beleza? Vamos lá. O tema da nossa aula hoje, como eu estava te dizendo, é sobre expansão territorial, fixação de limites, o que são as entradas, as bandeiras, a mineração, e na história geral sobre o que é o antigo regime. Como eu fiz na aula passada, eu vou fazer um breve apanhado sobre essa matéria que você já leu, ou, como eu já falei, quando você vê que aula que é, vai no Darwin 24 horas, à esquerda no portal do aluno, vai no Darwin 24 horas e clica em vídeos. A história do Brasil é sobre expansão territorial e mineração. Clica em História do Brasil e vai na barrinha e digita mineração, vai aparecer a aula completa, sacou? A sequência dela. Eu vi que a aula 05 que o Monte pediu para poder ver, eu não quero ler não, eu quero assistir a aula. Vai no DAV 24 horas e clica à esquerda, vídeos, História Geral, Antigo Regime, História Geral. Clica em História Geral, vai na barrinha de busca e coloca absolutismo. E aí vai ter a sequência de aulas daquela matéria, completa, aprofundada, para você que tem um pouco mais de tempo que está em casa para poder fazer. Você vai ver como que é show de bola. Vamos fazer aquele apanhado, então.
A respeito de expansão territorial e fixação de limites, é bom você imaginar o quê? O que vai cair sobre essa matéria? Por que o Brasil era um terço do tamanho que era e por que ele ficou desse tamanho? O Brasil era um terço do tamanho que era porque o limite do nosso território era o Tratado de Tordesilhas. No entanto, com o tempo, esse limite de Tordesilhas foi sendo abandonado por várias questões e acabou o território ficando do tamanho que está. Bem, na aula passada você viu um período chamado período de União Ibérica. E você viu que naquele período de União Ibérica, que vai de 1580 a 1640, Portugal e Espanha passam a ser uma coisa só. Portanto, Tratado de Tordesilhas não faz sentido. Se Portugal e Espanha estão vivendo um período de União Ibérica de 1580 a 1640, a linha imaginária que dividiu o que era de Portugal e Espanha não faz sentido mais existir. Então, durante esse período, de 1580 a 1640, você poderia transitar além dos limites de Tordesilhas com toda tranquilidade, que não era crime nem punição de nada. E nós ultrapassamos muito esse limite além do limite de Tordesilhas. Ultrapassamos com a atividade da pecuária, que nós já comentamos como atividade auxiliar, que vai ser auxiliar da cana-de-açúcar, depois entra no sertão e vai até a região sul do Brasil. Ultrapassamos o limite de Tordesilhas com as expedições de drogas do sertão na região amazônica. Droga do sertão é baunilha, cacau, guaraná, cupuaçu, cacau, castanha, que era conseguido ser os indígenas que iam até a floresta e faziam a coleta dessas drogas do sertão e entregavam para os jesuítas que exportavam para a Europa. Além disso, nós temos os fortes militares. Muitos fortes militares vão ser construídos além do limite de Tordesilhas, principalmente na margem de rios, já que os portugueses imaginavam que se tivesse uma invasão no interior do Brasil, ela poderia vir via fluvial. Então, muitos fortes militares vão ser construídos na foz, né, quando o rio está chegando no mar, ou já dentro do interior, já no interior, já nas margens desses rios, em regiões de curva de rio, por exemplo. Aí você fala por quê? Porque numa curva de rio, você imagina aqui no cotovelo, ó, você está subindo o rio, beleza? Os caras colocam um forte militar aqui, ó, para quando você estiver fazendo a curva do rio, ele vê você primeiro do que você vê ele, e ele poder atirar para poder afundar navio. Era uma estratégia muito comum colocar fortes militares em curvas de rio, principalmente você subindo o rio e eu atirando de cima para baixo. Além disso, você pode colocar as entradas, que eram expedições que a coroa portuguesa bancava para poder buscar no interior, entrar no território, por isso entradas, para poder ver se identificava algum tipo de coisa que desse lucro, se as terras eram férteis, se os indígenas eram agressivos ou não, se existiam ou não metais ou pedras preciosas. Lembrando que as entradas, elas são expedições patrocinadas pela coroa portuguesa, que vão buscar possibilidades de riqueza a serem exploradas. Mas, por ser uma expedição oficial, patrocinada pela coroa portuguesa, elas não vão ultrapassar os tratados de limite. Ou seja, uma entrada não vai ultrapassar o limite de Tordesilhas. E nós temos a forma que mais causa expansão territorial, que são as bandeiras. Bandeiras e esse tem bandeira de caça e apresamento. São bandeiras especializadas na busca de indígenas para usar ou vender como escravos. Tem bandeira de prospecção, que são aquelas bandeiras que vão buscar metais e pedras preciosas. Tem aquelas bandeiras chamadas de sertanismo de contrato, que são expedições patrocinadas para ir destruir um quilombo ou para poder destruir uma tribo agressiva. E tem as monções, que são aquelas bandeiras que abastecem o interior do Brasil com mercadorias que não são produzidas lá, como, por exemplo, na região mineradora. Na região mineradora não se poderia produzir nada. Então, tudo era produzido em outras capitanias e levados até lá. Observa o tanto de formas que eu falei que fez com que se penetrasse o território brasileiro. Agricultura, pecuária, extrativismo de drogas do sertão, entradas, bandeira de caça e apresamento, bandeira de prospecção, bandeira de sertanismo de contrato, monções, ação jesuítica, fortes militares. E com essas várias e várias ações, nós ultrapassamos o limite de Tordesilhas e fizemos o território brasileiro ser mais ou menos o que é hoje. No entanto, o que acaba acontecendo? Quando deu 1580 a 1640, acabou a União Ibérica. Aconteceu a restauração monárquica em Portugal.
em 1640, Portugal voltou a ser Portugal independente, beleza? E, óbvio, o limite de Tordesilhas volta a existir novamente. Inclusive, em 1640, com essa restauração monárquica, nós temos a ascensão da dinastia de Bragança, ou também chamado de dinastia joanina, por causa do Dom João, sacou? Dinastia de Bragança e Bourbon, que é a nossa última dinastia, que é a dinastia que vai ter o Dom João VI, que vai ter a Dona Maria, mãe dele, que vai ter o Dom José, que vai ter o Dom Pedro I, que vai ter o Dom Pedro II. É a última dinastia que governa o Brasil, é a dinastia de Bragança, Orleans e Bourbon. Em 1640, ela chega ao poder em Portugal e retorna Portugal a ser um país autônomo. Então, volta a ter o limite de Tordesilhas. E aí os caras vão falar assim, e agora? Como que vai ser? A linha volta a funcionar, vários territórios que pertenciam à Espanha estão ocupados por colonos portugueses, e aí tem uma dúvida, né? Por que a gente vai conseguir entrar tanto do lado, que seria o lado espanhol, nas ilhas, e não vai acontecer o contrário? Os espanhóis não ocuparam o lado que seria o lado português. Porque o lado espanhol tem um empecilho maior, natural, do que o lado brasileiro, o lado português. O nosso lado seria o lado de floresta, né? Amazônia e por aí vai, que não é nada fácil de se penetrar. Mas do lado dos espanhóis, do Pacífico, você subindo, saindo do Pacífico, entrando na parte continental, você tem a Cordilheira Andina. Então você conseguiu ultrapassar a Cordilheira Andina, subir a Cordilheira Andina, descer a Cordilheira Andina, para chegar na Amazônia e chegar até o território de portugueses, era uma missão bem mais difícil do que a nossa, que era adentrar a floresta amazônica. E aí, Ronde, e aí, para poder saber de quem que era a terra, com quem vai ficar, na época os caras chegaram a um ponto que era comum desde a época do direito romano. Qual que era a base? Para você decidir quem é dono de alguma coisa, eles tinham um princípio do direito antigo e aceito, do direito romano, inclusive, chamado uti possidetis, ita possideatis. Uti possidetis, ita possideatis. Quem possui de fato, possui de direito. Ou seja, quem coloniza é dono. Então, se nesse território tiver colonização de origem portuguesa, esse território tem que ser de Portugal. Se nesse território tem colonização espanhola, esse território vai ser da Espanha. E como boa parte do território já era ocupado por colonos portugueses, boa parte do território passa a ser de Portugal. O principal tratado que vai ser feito nessa época, com base no Uti Possidetis, Ita Possidetis, é um tratado chamado Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid é baseado no Uti Possidetis, ele é de 1750, e ele dá a nossa quase atual configuração territorial. Fica faltando algumas partezinhas, como a região de Palmas, na fronteira com a Argentina, não Palmas no Tocantins, e o Acre, por exemplo. Beleza? E nesse período nós falamos também de mineração. Nessa aula você vai falar de mineração como atividade econômica que vai reativar o Brasil, né? Porque depois que teve cana-de-açúcar e os holandeses foram expulsos do Brasil, como você viu na última aula, o que vai salvar o Brasil vai ser, de fato, a produção a mineradora. Não só de ouro, mas também de diamante. Nessa produção de ouro e de diamante, o Brasil consegue ter mais ou menos uns 50, 60 anos, de 1700 até 1770, milhares de toneladas de ouro vão ser retiradas do Brasil e levadas para a Europa, ou na forma de quintos, pagos à coroa portuguesa, 20% de tudo, ou simplesmente para poder pagar dívidas que Portugal tinha, por exemplo, com a Inglaterra. Tanto é que tem uma frase muito utilizada nos vestibulares a respeito de relacionar a mineração no Brasil, Portugal e Inglaterra, que a frase é assim: o ouro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra. Buracos no Brasil porque daqui o ouro saiu da terra, ficou aquele buracão. Templos em Portugal, os 10% da igreja que fica, não tem jeito. E fábricas na Inglaterra, porque como Portugal importava quase tudo na Inglaterra, a dívida externa era grande, e aí boa parte do ouro que era retirado do Brasil era mandado para a Inglaterra para servir como acumulação primitiva de capital, fator essencial para a Inglaterra ser o primeiro país a fazer uma revolução industrial. Só para os senhores terem uma leve ideia, beleza? Foi encontrado ouro, foi encontrado também diamante, e Portugal conseguiu dar uma reerguida econômica. Bem, deu para passar um pano na parte de história do Brasil, que nós vamos fazer o exercício. E na parte de história geral é sobre o antigo regime.
O antigo regime, você tem que lembrar que é baseado em quê? Ele é baseado em, politicamente, absolutismo, economicamente, mercantilismo, ideologicamente, Igreja Católica, com uma sociedade de ordens. A igreja que determina como que funciona a sociedade. Beleza? Então, é um tripé. Politicamente, absolutismo. Economicamente, mercantilismo. Ideologicamente, teologia católica cristã. O que vai ser o absolutismo? É quando você sai daquele estado de coisas onde você tinha um mundo medieval, onde cada senhor feudal mandava no seu próprio território, uma coisa descentralizada, para você ter um negócio chamado formação das monarquias nacionais. Daqueles senhores feudais, vai haver, meu velho, absorção de um pelo outro, e aquela ideia que tem no mundo popular de que quem tem a boca maior engole o outro, é isso que vai acontecer. Você vai ter um reagrupamento dos senhores feudais sob a direção de um único camarada. E como isso acontece? Isso acontece principalmente a partir das cruzadas, onde você vai ter um retorno das relações entre o Oriente e o Ocidente, mercadorias voltam a circular no mundo europeu, e aquele mundo rural, aquele mundo feudal, começa a se abrir para o mundo de comércio, começa a ter um negócio chamado renascimento comercial e urbano. Beleza? Nesse renascimento comercial e urbano surge uma nova categoria que é chamada burguesia. E é justamente essa burguesia a que vai começar com os lucros do comércio a imaginar uma nova forma de governo onde ela tivesse um pouco mais de participação. Um detalhe interessante na formação dessas monarquias nacionais, quando você vai ler, é a tal da aliança rei-burguesia. O burguês, para poder entrar num feudo, tinha que pagar imposto. Para usar as estradas, tinha que pagar imposto. Para usar a moeda local, tinha que fazer o câmbio, pagava imposto. Para usar a ponte, pagava imposto. Para sair do feudo, pagava imposto. E, é claro, ele queria reduzir os impostos que ele pagava. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai lembrar que existe um rei. Todo mundo feudal tem rei. Só que são reis que não têm o poder do exército. São reis porque eles, da antiguidade, a família deles governavam. Os reis são suzeranos dos suzeranos, mas eles não são monarcas com poder centralizado porque eles não têm um exército na mão deles desde a época da fragmentação do mundo romano, por causa das invasões bárbaras. Então, cada senhor feudal, com seu pequeno exército, mandava no seu próprio território. Mas é bom imaginar que, acima daqueles senhores feudais que eram vassalos, você tem um suzerano. E esse suzerano dos suzeranos quase sempre é o rei, é o monarca. Ah, onde? Mas o poder não é centralizado? Não é centralizado porque ele não tem a força armada do lado dele, sacou? Porque cada senhor feudal tem o seu próprio exército. E se perguntar se esse rei queria voltar a ter o poder centralizado nas mãos dele, você acha que ele ia falar sim ou não? É claro que ele iria falar sim. Então, o que acabava acontecendo? A burguesia vai perceber que chegar para cada senhor feudal desse e perguntar se eles vão diminuir os impostos, é claro que eles vão falar não. Então, qual vai ser a estratégia? E se nós perguntarmos para aquele suzerano dos suzeranos lá, que é o rei deles? E se nós oferecermos poder para ele e ele oferecer alguma coisa de volta para nós? Nessa aliança rei-burguesia, a burguesia chega para esse rei e fala: Rei, você quer voltar a mandar com poder centralizado? É claro que o rei vai falar sim. Então, nós vamos patrocinar a sua ascensão ao poder. A burguesia vai injetar dinheiro no rei. O rei, com o dinheiro da burguesia, monta exércitos mercenários. E com esses exércitos, inicialmente mercenários, depois passam a ser exércitos nacionais, ele passa a submeter senhor feudal após senhor feudal, militarmente. E aí, ele centraliza o poder na mão dele. Em troca, a burguesia vai ter o que desse rei que agora tem um poder centralizado? Imposto único, moeda única, livre trânsito, proteção do exército, barreiras alfandegárias, sacou? Então o rei acaba por submeter a nobreza e voltar a ter o poder concentrado nas mãos dele. Esse rei, ele vai se tornar absolutista não só porque ele passa a ter o poder militar na mão dele, como, por exemplo, você vai ter dois teóricos absolutistas afirmando, o Thomas Hobbes e o Nicolau Maquiavel, ou Nicolau Maquiavel. Lá no Thomas Hobbes, o Leviatã é aquele monstro que, ao mesmo tempo que a população teme, é um monstro que protege a população. Então, o Thomas Hobbes
Ele vai falar, por exemplo, do contrato social, de que o mundo vivia numa barbárie, sem saber quem mandava e quem não mandava, sem leis e sem regras. E aí aquela população decidiu pegar a sua própria liberdade e entregar para uma pessoa poder exercer a lei sobre ela. Esse é o rei. O povo concedeu poder ao rei, e com esse poder o rei pode utilizar-se de leis e regras para regular a sociedade e evitar a barbárie. Sacou? Contrato social, o Leviatã, Thomas Hobbes. O povo concedeu o poder ao rei, para o rei manter a paz e a ordem. E para manter a paz e a ordem, o rei pode recorrer ao uso da força, recorrer à aplicação da lei. Ou o Nicolau Maquiavel, para cada fim existe um meio, o príncipe. Se o rei puder resolver as coisas por via diplomática, o faça. Mas se tiver que usar força, não pestaneje. Utilize força máxima. Rei bom é aquele que o povo ama, mas também é aquele que o povo teme. Mas os principais teóricos absolutistas são aqueles teóricos da igreja. Lembra que a igreja até então era uma entidade supranacional, ela que coroava os monarcas? Com a formação das monarquias nacionais e o absolutismo crescendo, o rei concentrando poder neles, porque o rei tem o apoio da burguesia. O rei submete a nobreza. Agora a nobreza administra aquelas terras em nome do rei. Você, nobre, não vai mais cobrar os impostos naquela região. Os impostos são meus, só meus. Mas você não paga imposto. Mas você pode usar essa terra. Mas você vai ser o meu conde em campo de batalha. Submete a nobreza e dá privilégios à nobreza. Só ficava faltando para o rei ser absolutista a igreja. Você não viu na última aula a reforma católica, a reforma protestante, quer dizer? Lembra que muitos reis queriam se ver livres da autoridade do Papa? E aí eles foram para outras religiões, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo? Pois é, cara. A Igreja Católica começa a perceber o seguinte: ou eu concedo a autoridade máxima aos monarcas e me submeto a eles, ou esses monarcas vão mudar de religião. E os monarcas mudando de religião, a população também muda. Os caras vão mudar para religiões protestantes e nós vamos perder não só número de fiéis, mas em dízimo e, consequentemente, influência no campo político, econômico e social. E aí, nesse antigo regime, com o absolutismo, a igreja se submete à autoridade do rei e justifica a autoridade do rei. Dois grandes teóricos absolutistas da teoria do direito divino dos reis, Jean Bodin e Jacques Bossuet. Síntese dos dois: ir contra o rei é o mesmo que ir contra Deus, pois o rei é um representante de Deus na terra. Falamos do absolutismo. Eu sou o Estado, eu sou o poder executivo, eu sou o poder legislativo, eu sou o poder judiciário. Ou como já dizia o nosso camarada Luís XIV, o Estado sou eu, o Rei Sol. E economicamente, Ronde? E economicamente é mercantilismo. Mercantilismo é também chamado de capitalismo comercial. Nesse mercantilismo, você tem que ter balança comercial favorável, ou seja, exportar mais e importar menos. Você tem que ter colonialismo, colônias que compram seus produtos industrializados e enviam matéria-prima e alugar de mão de obra barata, e alugar para você ter monopólio, pacto colonial. Existem vários tipos de mercantilismo, como, por exemplo, mercantilismo metalista, a base da arrecadação da coroa, a exploração de metais preciosos. Mercantilismo industrial, a base da arrecadação da coroa é na produção da indústria. Mercantilismo comercial, a base da arrecadação da coroa é comprar e vender produto. Mercantilismo misto, quando você pratica um ou mais desses, igual, por exemplo, você não ganha dinheiro só produzindo um industrializado, você tem que vender. Então, é mercantilismo industrial, comercial ao mesmo tempo. Também chamado de mercantilismo misto. Beleza? E aí, senhores? E aí, balança comercial favorável, superávit, incentiva a natalidade, incentiva o colonialismo, busca de mão de obra barata, busca de matéria-prima barata. E socialmente? Socialmente é uma sociedade de ordens. Igual era no mundo feudal, não muda muita coisa no mundo moderno. Ah, por quê? Porque você vai ter, ao invés de ter servos, os que trabalham, nobres, os que guerreiam e cleros que oram, agora você tem primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Primeiro estado
clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos. Primeiro e segundo estado, clero e nobreza, têm privilégios, não pagam impostos, têm isenções fiscais, recebem privilégios, recebem pensões para poder apoiar o rei. Afinal de contas, a nobreza se submete ao rei, o clero se submete ao rei, mas existe um equilíbrio, o rei tem que conceder alguma coisa. Então, você administra essas terras, você faz a religião do meu país, arrecada os dízimos daqui, faz a ideologia que você quer, você não paga imposto, você mora no palácio do rei, você tem isenções tributárias, tem grandes pensões. Show de bola? Vamos, então, depois dessa explanação, que deu para a gente trocar uma ideia sobre o que a gente vai falar hoje de história do Brasil e de história geral, vamos lá resolver as questões. Lembrando que, terminando essa aula, eu posto para vocês esse material. Show? Vamos lá, então, espelhar o material de hoje. Espelhou a parada errada. Vai. Já vai, já. Está falando que o Microsoft Teams não está respondendo, mas já vai responder logo, logo. Aí, garoto. Beleza. Primeira questão. Aí, como eu falei, ó, vai estar assim lá no blog a listinha de exercícios, tá vendo? Intensivo 2020, semana 3, é a nossa terceira semana. Se você olhar no cronograma, vai estar lá. As duas aulas de hoje. É uma aula de História do Brasil, a aula 05, e uma aula de História Geral, a aula 05 também. Primeira questão, 2020. Aí uma outra curiosidade que eu queria que vocês percebessem. Quando você pega uma lista de exercícios, por exemplo, e você observa que tem muita questão 2020, 2019, quer dizer que são conteúdos que caem na quantidade muito grande. Se eu tiver que fazer uma lista desses conteúdos, eu tiver que voltar em 2016, 2015, 2014, são conteúdos que caem muito pouco. Então, tem que juntar um monte de anos para conseguir fazer uma listinha de exercício. Sacou? É um outro indicativo, só para você saber que nós estamos fazendo em cima daquilo que realmente cai. Para ser específico, dar o tiro certo. Vou aumentar aqui a tela, vamos fazer essa questão. Da SpaceX de 2020. Lembra que SpaceX são Forças Armadas, então serve para poder fazer revisão, mas são questões mais retas, né? No Enem, mais ou menos de 5 a 10% das questões são assim, retas, diretas e mais simplificadas. Por isso que eu as utilizo também aqui na nossa aula. Na segunda metade do século XVIII, durante a administração do Marquês de Pombal, 1770 a 1777, foram adotadas medidas que objetivavam tornar mais ágil e eficiente a administração da colônia portuguesa do Brasil, dentre as quais se destaca. Bem, olha o que vai acontecer. Lembra que eu falei com vocês de absolutismo, beleza? E aí, falo os pontos mais importantes da matéria, vem para os exercícios e vai complementando. Durante essa época, 1750 a 1737, Portugal vivia um modelo absolutista. Quem era o rei de Portugal era o tal do Dom José. Só que o Dom José tinha alguns problemas neurológicos. Para não dizer que o nosso Dom José, como dizia lá na roça, era lelé da cuca. O Dom José tinha alguns cognitivos, algumas dificuldades de comunicação, se perdia em pensamento e viveu algumas questões muito traumáticas. O Dom José, por exemplo, quando teve o terremoto em Lisboa, na verdade foi uma tsunami, foi um maremoto que causou um abalo tão grande em Lisboa que derrubou quase tudo que tinha de prédio naquele lugar, de castelo que tinha lá, e Lisboa foi incendiada. E um detalhe interessante é que o castelo onde moravam os monarcas de Portugal, o quarto principal do rei e da rainha, o Dom José, a abóboda do quarto caiu em cima da cama, sacou? Esmagou tudo. A sorte foi que o Dom José estava em viagem, não se encontrava em Lisboa, quando aconteceu o terremoto, que o teto caiu em cima da cama dele.
Ele achou que aquilo era uma proteção divina e ficou tão bolado com a situação que, a partir daí, ele nunca mais dormiu, meu camarada, em lugares onde você tinha um teto em cima. Ele passou a dormir, basicamente, em tendas, só para você ter uma leve ideia. E aí o Dom José, na época, como ele não tinha uma habilidade necessária para poder exercer o governo em Portugal, ele convidou o tal do Sebastião José de Carvalho e Melo. Esse Sebastião José de Carvalho e Melo é o Marquês de Pombal. Esse camarada era simplesmente um dos mais bem-sucedidos, ou o mais bem-sucedido comerciante, empresário, industrial português nessa época. E ele vai passar a ser o primeiro-ministro de Portugal. Ele governava em nome do rei Dom José, sacou? E o Marquês de Pombal era um iluminista, era um camarada, na verdade, ele era um déspota esclarecido, né? Porque quando você for ver a próxima matéria de História Geral, Iluminismo, você vai ver um negócio chamado despotismo esclarecido, que é o quê? O iluminismo ele é um movimento tipicamente burguês, né? E ele é um movimento que fala que a burguesia era a grande agitadora das coisas, de reformas urbanas, de reformas na cadeia produtiva, de transporte, de infraestrutura. Mas lá no iluminismo tem alguns teóricos que eles afirmavam que se não existisse uma burguesia naquele país com capital suficiente para transformar a infraestrutura e modernizar o país, que os próprios monarcas deveriam fazer isso. Ou seja, os próprios monarcas absolutistas deveriam criar bases para o desenvolvimento de infraestrutura naquele país para fazer ele progredir economicamente. O Marquês de Pombal, ele vivia num desses momentos em que Portugal era uma monarquia absolutista e ele era um representante do despotismo esclarecido. Um camarada que, para Portugal, ele foi 100% iluminista. Reconstruiu Lisboa, simplificou a cadeia de impostos, colocou barreiras alfandegárias para proteger o mercado português, incentivou o comércio e indústria local, mas com relação ao Brasil, ele, enquanto ministro, fez com o que uma colônia tem que fazer. O quê? Uma colônia tem que complementar a economia da metrópole, então a colônia tem que dar lucro. E ele fez o quê? Aumentou os impostos da região mineradora. Antes do Marquês de Pombal, antes de 1750, a soma dos quintos, ou seja, todo o ouro arrecadado pelas casas de fundição no Brasil, tinha que dar 30 arrobas ou 450 quilos. A partir do Marquês de Pombal, a soma anual arrecadada de quintos, ou seja, 20% de todo o ouro arrecadado, tinha que dar 100 arrobas, ou 1.500 quilos de ouro. Só para você ter uma ideia, hein? Até Pombal, a cota anual de ouro que tinha que pagar para Portugal era 30 quilos, 30 arrobas ou 450 quilos. Pombal chegou, ele já levou para 100 arrobas, que dá 1.500 quilos. E aí, Ronde? E aí? Só para você ter uma leve ideia da quantidade de ouro que vai sair daqui. E ele ainda vai mudar a capital, que era em Salvador, traz a capital para o Rio de Janeiro, para poder facilitar a fiscalização da região mineradora, o escoamento da produção, evitar o contrabando. Fez uma série de medidas no Brasil, por exemplo, ele vai liberar as manufaturas no Brasil, desde que elas não concorressem com as de Portugal. Então, tipo, se tem uma fábrica de pregos no Brasil, não poderia ter uma fábrica de pregos em Portugal, não poderia ter uma fábrica de pregos no Brasil. Mas em Portugal não tem fábrica de alfinetes. Então no Brasil poderia ter. Ele libera a construção de manufaturas no Brasil, desde que não concorressem com as de Portugal. Ele transfere a capital para o Rio de Janeiro. Ele aumenta a taxa de cobrança de impostos. Ele aumenta a fiscalização. Ele acaba com as capitanias hereditárias. Como a maioria delas não deu certo, ele transforma tudo em capitania real. Agora é a coroa portuguesa que vai administrar. Além disso, meu camarada, moderniza o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro dá uma modernizada significativa nesses 27 anos de Marquês de Pombal, sem contar ainda que ele vai expulsar os jesuítas do Brasil. Na época, com o zoião grande nas terras dos jesuítas, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas sob acusação de regicídio, afirmava que os jesuítas tramavam para assassinar o rei de Portugal e de tentarem fazer do Brasil uma colônia teocrática, fazer o Brasil virar uma colônia da Igreja Católica. Bem, até ontem não se provou que os jesuítas queriam fazer do Brasil uma colônia católica com o assassinato do rei de Portugal. Mas, como eu te disse, até provar que focinho de porco não é tomada, os jesuítas são expulsos do Brasil sob essas duas justificativas, e o Marquês de Pombal toma todas as terras dos jesuítas, prédios, escolas,
engenhos, gado, toma tudo, que vai servir, é claro, para recuperar Portugal. Então, com relação a Portugal, ele levou muita prosperidade para aquela metrópole. E com relação ao Brasil, ele arrochou e aumentou a cobrança dos impostos. Beleza? Com base nisso, nesse período pombalino, na segunda metade, medidas do Marquês de Pombal. A. Elevação do Brasil à categoria de Reino Unido. O Brasil vai virar Reino Unido na época do período joanino, quando a família real vier para cá. Mais precisamente em 1815, no Congresso de Viena. Beleza? B. Reconhecimento da importância das regiões do Sul e Sudeste em função do incremento do ciclo do café. Bicho, região Sudeste de fato de importância por causa do ouro. Agora, ciclo do café não tem nada a ver nesse período. Não tem café sendo desenvolvido nesse período, ainda mais no sul do Brasil. C. Transferência da capital do estado do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Como eu disse, para facilitar e centralizar a administração e a fiscalização sobre a região mineradora. Inclusive, bloqueou rios e estradas que iam para a região mineradora, militarizou o Espírito Santo. O Espírito Santo teve o Rio Doce bloqueado, o Espírito Santo foi militarizado, a costa dele. Letra C. Restauração das capitanias hereditárias, não, ele acabou com o sistema de capitanias hereditárias, o Estado do Grão-Pará recebeu, não, nada a ver. Então, letra C, show de bola, como eu havia falado naquela breve revisãozinha. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Ninguém com dúvida por hora. Vamos para a nossa segunda questão. Beleza. A segunda questão está assim. Vamos aí ajeitar a tela aqui para os teres. Segunda questão. A partir do século XVI, um processo de expansão e interiorização da colonização portuguesa nos territórios do que hoje é o Brasil foi produzido uma rede de núcleos urbanos fora do espaço da zona litorânea. Esses núcleos urbanos existiam em função das atividades econômicas realizadas pelos colonos nas diversas regiões do interior da América Portuguesa. Considerando as atividades econômicas que foram importantes para o processo de interiorização durante a colonização do Brasil, atente para as seguintes informações. Então, lembra que eu falei com vocês, hein? Das coisas que eram as atividades que fizeram com que tivesse a propagação, na verdade, a expansão do território brasileiro. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, indústria têxtil e metal mecânica. Pô, velho, se você falar que, olha só, um processo de expansão e interiorização da colonização portuguesa nos territórios que hoje é o Brasil, foi produzindo uma rede de núcleos urbanos fora da zona litorânea. Estou falando do século XVI. Século XVI é a partir de quando? É a partir de 1501. Você falar que em 1501 tem indústria têxtil e metal mecânica, é punk. Não tem como não. Dois. Pecuária bovina. Realizada tanto nos sertões nordestinos, como nós falamos, junto às lavouras de gado, tração, rodava o engenho, transporte, puxava os carros de boi, quanto nos pampas gaúchos, que eu falei com vocês que é onde vai ser a região onde o gado vai prosperar mais, porque tem mais pastagem, abundância de água, um clima mais ameno. Promoveu a ocupação de vastas áreas interiores do Brasil. Certinho é 2, né? 3. Prospecção e mineração de metais e pedras preciosas foram responsáveis pela formação de várias cidades coloniais brasileiras, sobretudo na região das Minas Gerais. Lembra das entradas e bandeiras? Lembra da bandeira de prospecção, que era especializada na busca de metais e pedras preciosas? E aí, Mariana, São João del Rei, Sabará, Diamantina, várias e várias cidades vão sendo construídas a partir de núcleos exploratórios de ouro ou diamante. Assim como várias e várias cidades vão surgir a partir da criação de gado, tanto no interior nordestino, na região do Velho Chico, do Rio São Francisco, quanto na região da Serra Gaúcha, quanto na região dos Pampas, que é a Baixada Gaúcha. 4. Bandeiras de apresamento de africanos. Não. Se falasse bandeira de caça e apresamento, é de indígena, beleza? Não se prendia ou se buscava africano, meu velho, no interior da Amazônia. Então, resposta correta nessa aí, letra A. 2 e 3 corretas. Show? Tranquilo? Tá acompanhando bonitinho? Beleza? Se não tiver, você dá uma ideia aí, a gente vai
trocar uma ideia contigo. Vamos para a terceira questão. Dá uma diminuída nessa telinha. Terceira questão. Segundo nos informa Darcy Ribeiro, em fins do século XVI, ou seja, século XVI é a partir de 1501. Fins do século XVI, que quer dizer 1580, 1590, beleza? A colônia possuía 3 cidades. Uma delas, Salvador, então sede do governo geral. Contava com aproximadamente 15 mil habitantes. No final do século XVII, ou seja, século XVII começa a partir de 1601. Final do século XVII, 1680, 1690. Salvador tinha em torno de 30 mil habitantes e Recife tinha 20 mil habitantes. Ao final do século XVIII, enquanto cidades centenárias como Salvador e Recife tinham por volta de 40 mil e 25 mil habitantes, respectivamente, a jovem cidade de Vila Rica, hoje Ouro Preto, elevada à categoria de vila somente em 1711, já possuía cerca de 30 mil habitantes. Ou seja, como uma cidade que surge quase 200 anos depois, vai crescer tão rápido. Sacou? Quanto cidades que surgiram logo no começo da colonização. E aí, meu camarada, um dos principais efeitos, o fenômeno demográfico do rápido crescimento populacional de Vila Rica, hoje Ouro Preto, no século XVIII, é atribuído a quê? Lembra que eu falei com vocês que nós vamos ter várias e várias bandeiras que vão para o interior na busca dos mais variados objetivos para a riqueza. Caça e apresamento de indígena, para usar ou vender como escravo, uma missão no interior para poder destruir um quilombo, é uma bandeira de sertanismo de contrato, e as bandeiras de prospecção, que é simplesmente mineração, prospectar e minerar. Então, o cara vai buscar metais e pedras preciosas, beleza? O que vai rolar? Quando se descobre ouro, o ouro ele não acaba do dia para a noite. E aí acontece um negócio chamado a febre do ouro. E o que seria a febre do ouro? Uma quantidade muito grande de pessoas vão migrar para essa região naquela expectativa de que eu sou pobre, ferrado, mas eu vou para a região mineradora e eu vou achar uma pedra de ouro do tamanho de um paralelepípedo e eu vou ficar milionário. Essa é a febre do ouro. Não é que o camarada esteja realmente febril, com temperaturas elevadas, mas a febre do ouro é o nome que se dá a essa corrida de milhares e milhares de pessoas que vão abandonar seus locais originais para migrarem para as regiões mineradoras na expectativa de ficarem ricos do dia para a noite. E, é claro, é tanta gente migrando que verdadeiras cidades vão surgir no interior do Brasil. Para você ter uma leve ideia de quantidade de imigração, só Vitória, hein? Vitória perdeu 70% da população masculina em idade de trabalho logo nas 2 primeiras décadas de mineração nas Minas Gerais, entre 1700 e 1720, para você ter uma leve ideia. De cada 10 homens em fase de produção, ou seja, sexualmente ativos e aptos para o trabalho, migraram para a região mineradora para poder ter metal e pedra preciosa. E aí, novamente, né? Eu costumo dizer que as Minas Gerais são originalmente o Espírito Santo, e as Minas Gerais também vão ser compostas de capixabas. Aquele território era do Espírito Santo, e boa parte dos que vão chegar naquele momento para poder iniciar a exploração também é do Espírito Santo. E às vezes as pessoas ficam achando que existem tantas diferenças entre os brasileiros dos mais variados estados, né? Gente de tudo enquanto é parte do Brasil vai migrar para a região mineradora, de tudo enquanto é parte. Gente da Europa vai migrar para a região mineradora, sacou? Alguns lugares de Portugal, a migração foi tão intensa que o rei chegou ao ponto de proibir, não pode ir embora mais gente de tal cidade para o Brasil. Por quê? Porque senão não vai ficar gente aqui para produzir, não vai ter produção agrícola, não vai ter produção agropecuária, o povo vai comer e vai beber o quê? Você acredita num negócio desse? Do governo proibir, tipo assim, não pode mais. Porque se for mais gente, quem vai tocar conta da lavoura? Quem vai tomar conta do gado? Como que esses velhos aqui vão comer? Olha só. E aí formam várias e várias cidades. E vão chegar não só pessoas que vão viver da mineração, mas também que vão prestar serviços àquelas pessoas que viviam da mineração. Então você vai ter, migrando para lá, padres, militares, engenheiros, médicos, professores, artistas, tudo que você imaginar de profissionais liberais vão para lá. Pedreiro, a construção civil cresce muito, né? Porque você imagina a quantidade de casinha que vai sendo feita aí. É claro que a maioria faz seu próprio barraco,
mas você vai ter um boom muito grande de empregos que são gerados, um grau de prostituição elevadíssimo, 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 porque é minerador a homens, né, cara? E aí acontecia o quê? O lugar fedia a homem mesmo. Tem um livro que fala sobre a história da vida privada no Brasil, que eu particularmente gosto bastante, né? Porque a história que nós vemos em sala de aula é a história tradicional, é aquela história mais, igual o nome já fala, tradicional mesmo, né? É um olhar diferenciado. Quando você vai ver a história da vida privada, você vai ver como as pessoas viviam em cada momento histórico desse. E tem um trecho da história da vida privada que fala de uma ascensão do poder e influência das mulheres no período da mineração no Brasil. E esse número ele foi elevado justamente por causa da prostituição. Mulheres iam para a região mineradora e se prostituíam, obviamente, e recebiam em ouro. E algumas delas, né, meu camarada, recebiam uma quantidade tão grande que chegavam ao ponto, por exemplo, de poder abrir seus próprios bordéis, né, que na época se chamavam também secos e molhados. Né? Você ia para poder comprar uma farinha, para poder comprar um azeite, e cachaça, e tocinho, linguiça, e se divertir. Beleza? A diversão é cachaça e mulher. Então, prostíbulos na região mineradora existiam muitos, né? Inclusive, boa parte dos prostíbulos, você tinha as donas dos bordéis, que eram basicamente prostitutas brancas, e que, para poder empreender o negócio e fazer crescer, compravam mulheres negras, compravam escravas, né? E faziam delas escravas sexuais. E aí você vai ter uma ascensão econômica por parte de algumas delas, e essa ascensão econômica as torna influente em nível político também. Olha que coisa curiosa, quando você vê em filmes de novelas de época, que tem esses cabarés, que tem esses bordéis, observa que as mulheres que são as donas de tais recintos, elas recebem a nata da sociedade, né, nesses ambientes. E ela acaba conhecendo pessoas muito importantes e influentes, e acaba se beneficiando disso também. Beleza? Show de bola. Então, o fenômeno demográfico do rápido crescimento populacional de Vila Rica no século XVIII é atribuído ao processo de interiorização da colonização portuguesa a partir da expansão da atividade pecuarista. Não, região mineradora não é pecuária, né? Pecuária é Vale do Rio São Francisco em direção ao sul do Brasil. B, grande migração de colonos e de pessoas oriundas de Portugal para regiões que hoje é Minas Gerais, em função das descobertas de jazidas de ouro e pedras preciosas, que fez surgir em vários centros urbanos na área. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Mas você vê que dá para fazer uma revisãozinha e as questões elas caem, como eu estou te falando, em cima da pinta. Vamos lá, então. Quarta questão. Só ver aqui o horáriozinho da nossa aula certinho. Essa aula vai até 6h20, né? Se eu não me engano. Só olhar aqui, 6h20 ou 6h30. Né? Calcular o tempo para ver a quantidade de exercícios que a gente vai conseguir fazer. Vamos para a quarta questão. Lá na quarta questão está assim. A descoberta do ouro no interior do atual estado de Minas Gerais gerou um grande deslocamento populacional. Tá vendo como que vai falando basicamente das mesmas coisas? Transferindo parte da população colonial do litoral para o interior. Uma série de mudanças ocorreu na colônia, dentro do contexto da mineração. Sobre o ciclo do ouro, no período colonial brasileiro, todas as alternativas estão corretas, exceto. Bem, vamos lá. Transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro também está inserida no contexto da mineração. Certíssimo. Acabamos de falar que o Marquês de Pombal mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro para facilitar a fiscalização dessa região, que era, claro, de lucratividade bastante elevada. B. A mineração favoreceu o surgimento de núcleos urbanos no interior da colônia. É a questão que nós acabamos de ver. Sabará, Mariana, São João del Rei, por aí vai. C. Comércio interno, com o charque e outros produtos da pecuária. Couro, sebo. Isso aí também é massa. Eu já vou ver já no chat, já alguém trocou uma ideia lá, talvez o horário da aula que colocou, já acabo aqui, já vou lá te ver. Uma das coisas que acontece na região mineradora, e eu comentei inclusive isso em aulas passadas, é de que na região mineradora você não pode produzir, nem fabricar, nem criar nada. Sacou? É até 8h20. Beleza, vi aqui.
8h20, não, 16h20. Você não pode produzir, ou seja, não pode criar um gado, uma galinha, nada. Não pode fabricar, sacou? E não pode agricultar nada. Então, você não pode plantar, não pode criar e não pode fabricar. Aí você fala, pô, mas vou comer, beber e vestir de quê? Você vai ter que ser obrigado a comprar de um português que tem autorização local para vender, que a coroa vai dar o monopólio para ele vender para você. E você vai pagar o preço exorbitante. Você tem uma leve ideia? Nessa mesma obra que eu falo para vocês sobre a história da vida privada, deixa eu ver se eu tenho um aqui só para te mostrar. Isso aqui, ó. Deu para ver aí? História da vida privada. Esse aqui fala sobre condições da privacidade, forma provisória de existência cotidiana, as famílias e a vida doméstica, a vida religiosa, sacou? A vida privada, tomar banho, comer, beber, é muito legal mesmo. E aí, tipo assim, para quem é historiador igual eu, você consegue entrar na história e imaginar a parada. Porque boa parte das vezes você está dando uma aula de história ou está ouvindo uma aula de história, assistindo uma aula de história, você está vendo simplesmente texto e o camarada vai falando as coisas, a gente tem a concepção de que seriam coisas acontecendo no mundo como o nosso agora, né? Então, a história da vida privada, ela faz você quase que sentir o gosto, o cheiro, imaginar as coisas, sacou? Uma forma descritiva muito parecida, por exemplo, com Tolkien, do Senhor dos Anéis, quando ele começa a fazer as narrativas. Tem umas pessoas que acham chato, né? O camarada fala, por exemplo, da fruta que tem um gosto estridente, faz isso e aquilo, e é esponjosa, e blá, 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 sacou? A história da vida privada conta desses pormenores, né? Que tipo de utensílio era, e como não tem foto, não tem nada, você tem que descrever o utensílio. Mas, igual eu estou te falando, te dá uma concepção muito maneira da vida daquele momento. E aí, como você não pode criar nada, nem fabricar nada, nem plantar nada, você só pode comprar. E aí, quem vai vender é um português que vai ter o monopólio concedido pela coroa portuguesa. E esses produtos ou vêm de Portugal ou vêm de outras áreas coloniais. E vem, por exemplo, de outras áreas coloniais, como, por exemplo, o charque, que vai vir do Rio Grande do Sul. Charque, carne seca, carne de sol, carne seca, charque. Você vai ter, por exemplo, couro, sebo, cachaça, tabaco, tecido, pólvora, tudo vem de outras regiões que produzem e levam para a região mineradora para ser comercializado. Você tem uma dinamização do mercado interno, porque essas capitanias, mesmo não produzindo ouro, elas vão ter uma produtividade aumentada para poder abastecer a região que produz ouro. Então, a coroa portuguesa ela ganha muito em cima, não só dos produtos que ela tem o monopólio para vender para quem consome, mas também, como você não pode produzir, nem plantar, nem fabricar nada, você vai se dedicar só à mineração. Então, é o máximo possível de lucro que ela vai ter. Show de bola? Então, a resposta correta, a única que não está certa aí, como nós falamos, é a letra D. A riqueza do ouro serviu para proporcionar o início da industrialização nas regiões Sudeste e Sul. Velho, industrialização no Brasil só vai começar no segundo reinado, era Mauá, e é um surto. Na Primeira Guerra, 1914, outro surto. E só tem indústria de fato no Brasil mesmo, pesada, com Getúlio Vargas. Beleza? Então, quarta, foi pro saco. Vamos lá ver o nosso blog como é que tá. Se tem alguma dúvida aqui, qual é que é. Isso aí, é isso mesmo. A Ludmila Vitorassi Bernardi me deu ideia. 6h20. É isso aí, vamos lá. Voltando então para o nosso slide aqui, vamos fazer mais uma questãozinha. E aí a gente vai fazer questões de história geral, beleza? Para a gente poder falar dos dois assuntos e você faz o resto, aquelas que não derem para fazer aqui, você faz depois em casa. Vamos para a quinta questão. Quinta questão é mais de história da arte, então vamos deixar isso aí para depois, e você vê também nas aulas de artes. Se você não tiver, você vai ver isso na revisão. Lembrando, senhores, que daqui uns dias, né, nós temos mais 2 semanas de aula, e aí começa a nossa revisão.
lembrem-se que vocês têm acesso a essa revisão do extensivo no seu contraturno. Você que estuda à tarde, vai poder, além de assistir essas aulas com a gente aqui à tarde, você vai poder assistir as aulas de manhã ou à noite, sacou? Isso que é uma parada massa. Porque além de você estar estudando com a gente aqui os conteúdos que são os que mais caem, você vai fazer uma revisão de Gênesis e Apocalipse com a equipe inteira. Equipe inteira, todo mundo, beleza? No intensivo, você tem uma equipe mais enxuta de professores, né? Essa equipe é mais enxuta, já tem uns 12 anos já. É uma equipe menor, toma conta do intensivo. Quase sempre são professores que dão mais de uma frente. Aí reduz a equipe. E aí, se você ficar com a gente aí, vocês que estão aí agora, vão poder, obviamente, se tiver tempo, começar a sua revisão às 7 horas da manhã e ter aula até 12h30. Sacou? E depois voltar às 1h50 para as aulas da tarde, beleza? Ou fazer as aulas da tarde e depois assistir a revisão no noturno. Então, eu preciso que você tenha foco e que tenha gás, beleza? Tenha gás. O intensivo, essas 3 primeiras semanas do intensivo, elas são puxadas. Sacou? É igual quando você começa a dar uma caminhada na praia, você começa a dar uma corrida. Os primeiros dias são complicados mesmo. Mas depois, quando você começa a pegar no tranco, velho, sem bala, igual eu te falei, não esquece. Larga o rock até o dia 23 de dezembro. Beleza? Larga o rock. Abandona essa vida. Ou, pelo menos, meu velho, façam rocks mais light, né? Utilize bem o seu tempo até o dia 23 de dezembro para aproveitar ao máximo esse intensivo seu e essa revisão. Melhor você abdicar um pouco agora e chutar o balde do Natal para frente, meu camarada, do que você ter que fazer um ano inteiro o ano que vem. Pensa nisso. Vamos para a sexta questão. Deixa eu ver a sexta questão do que está falando. Essa também fala de região mineradora, já falamos também bastante. Vamos para as questões de história geral. Já deu para falar bastante de mineração, de Marquês de Pombal. Então, você faz as demais de história do Brasil. Vamos começar a fazer de história geral. Está faltando 40 minutos, a gente divide bem a aula. Oitava questão. E é claro, acabando, né? Se acabar antes, a gente volta. Oitava questão. Articulando uma relação íntima entre o Estado e a economia, o mercantilismo caracterizou-se por uma política pela qual o Estado buscava garantir o desenvolvimento comercial e financeiro. Foi típico das monarquias absolutistas da Europa. Acerca do absolutismo, todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto a alternativa. Então, o camarada está falando sobre mercantilismo. Lembra que nós falamos de mercantilismo? A ideia de que ele necessita de uma balança comercial favorável, que hoje nós chamamos de superávit. Exportar mais, importar menos. Colonialismo. Colônias complementam a economia da metrópole, importando manufaturados ou maquinofaturados e exportando metais preciosos ou gêneros tropicais. Incentivo à natalidade, para aumentar a quantidade de mão de obra, para aumentar o mercado consumidor. Tipos de mercantilismo. Mercantilismo metalista. A principal atividade econômica daquele país vem da exploração de metais e pedras preciosas. Mercantilismo industrial. A principal fonte de riqueza é a indústria. Comercial, o comércio. Misto, quando tem mais de uma. Beleza? Vamos lá, então. E lembrando que mercantilismo é monopólio. Por que mercantilismo é monopólio? Porque é pacto colonial. Porque é exclusivo metropolitano. É a palavra que eu gostaria, o termo que eu gostaria que você utilizasse mais. Por quê? Porque pacto colonial, pacto traz ideia de acordo, né, cara? Eu fiz um pacto com você, quer dizer que eu fiz um acordo contigo. E cá para nós, teve acordo entre Brasil e Portugal, por exemplo? Teve acordo. Era imposição. Então, a historiografia mais contemporânea prefere utilizar o termo exclusivo metropolitano. A metrópole tinha exclusividade das ações de compra e venda sobre sua colônia. Vamos lá. Então, a única que não faz parte do mercantilismo. Show? É isso mesmo? Beleza. Necessitando de ouro e prata para o fortalecimento das moedas nacionais, o metalismo foi também um importante instrumento do mercantilismo europeu. Correto. Afinal de contas, velho, esse mercantilismo metalista ou bullionista, que vem de bullion, sacou? Metal precioso, baseado na exploração de ouro e prata, esses que são os metais preciosos, ouro e prata. Vem com níquel, ferro, bronze. Para cunhar moeda é ouro e prata que são os principais. E as moedas na época, você imagina só que detalhe interessante, nos quase 1000 anos de mundo feudal,
o comércio basicamente minguou. O comércio se tornou um comércio in natura, um comércio à base de troca, trocar produto por produto, né? Quando teve as cruzadas e a liberação das rotas de comércio, teve o tal do renascimento comercial e urbano, e as especiarias passam a chegar na Europa de novo, esses comerciantes que trazem as especiarias, eles não querem fazer troca. Eles querem metais preciosos, ouro e prata. Aceita bronze também, mas ouro e prata. E aí? E aí esses metais preciosos passam a sair da Europa e não voltam mais. É bom lembrar que essas fontes de metais preciosos são findáveis. O ouro não junta com a ouro e faz ourinca. E aí essas economias começam a ver o seu metal simplesmente se esvaindo. E se o metal se esvai, nessa época as moedas eram feitas do próprio metal, sem metal não tem moeda, não tem moeda, não tem comércio. As grandes navegações, com a descoberta de ouro e prata na América, na África e na Ásia, foi vital para o retorno rápido de um comércio que se acelera muito substancialmente. Então, essa aí, certinha. Letra B. E é claro, né? Todo mundo queria ter o mercantilismo do tipo bulionista. Aí você fala, por quê? Porque, velho, você vai ter uma indústria para conseguir produzir um produto, para poder vender, para ter o quê? Ouro. Você vai comprar um produto, vai transportar para outro lugar para poder vender mais caro, para poder ter o quê? Ouro. Você tem mina de ouro e prata, pô. Quem é que não quer? Letra B. As medidas alfandegárias incentivavam as importações. Já errou. As medidas alfandegárias colocavam barreiras alfandegárias para fazer com que o produto importado entre caro no mercado nacional. Se o produto importado paga um alto imposto na alfândega, ele chega caro no mercado nacional e ele perde a concorrência dele. Incentiva o consumo do produto do país, o produto nacional. Afinal de contas, comprar um produto importado é simplesmente dar tchau para o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro vai embora do país, não gera emprego aqui dentro, não gera renda aqui dentro, não gera consumo de produtos nossos. Se você compra um produto feito no próprio país, o produto, a renda majoritariamente fica aqui, gera emprego aqui dentro. Se o cara tem emprego, ele tem salário. Se ele tem salário, ele tem consumo. É um sistema retroalimentado. Esse mercantilismo que incentivava a consumir tudo que fosse de dentro do país e não importar basicamente nada, é de um país que quase não se ouve falar desse tipo de mercantilismo, mas quando eu falar o nome do país, você vai entender várias coisas. Mercantilismo camaralista. Esse mercantilismo camaralista é o mercantilismo dos principados alemães, da SIRG, Sacro Império Romano Germânico. Aí você fala assim, por quê? A Alemanha, potência antes da Primeira Guerra, destruída. Voltou a ser potência. Veio Segunda Guerra, destruída. Voltou a ser potência de novo. Valorização do mercado interno, do emprego nacional, do produto nacional, do consumo daqui e não das coisas que são de fora. Ao contrário de boa parte de outros países, como, por exemplo, alguns de nós, que paga pau para tudo que foi importado, desvaloriza tudo que é daqui. É claro que tem produtos e tem produtos, né? Mas eu estou falando que é a mentalidade que deve ser construída para valorizar o máximo possível coisas que são da sua região. Nesse início de pandemia, teve uma parada interessante que eu vi que até desapareceu, que era incentivar você a consumir os produtos do comércio local, do comércio do seu bairro, sacou? Aí você fala assim, por quê não ir no shopping Vitória? Velho, se você consome no comércio do seu bairro, aquele camarada está gerando emprego no seu bairro, está gerando desenvolvimento no seu bairro, é mais arrecadação, é mais IPTU para aquela região ali. Pensa nisso. Então, essa letra B está errada, né? Não incentiva importação. C. Na Inglaterra, ocorreu o desenvolvimento de uma frota naval e da marinha mercante, essenciais para a expansão do comércio externo. Bem, na Inglaterra, nós tivemos um negócio chamado os Atos de Navegação, com um camaradinha chamado Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell vai incentivar a construção de estaleiros por toda a Inglaterra, com isenção fiscal para você comprar madeira e construir navios. Esses navios serviam não só para transportar mercadorias, mas também para poder representar o poder militar naval que a Inglaterra tinha. Diga-se por passagem,
fator fundamental para a Inglaterra ser o primeiro país a fazer revolução industrial, fator fundamental para a Inglaterra ser a maior potência do planeta naquele momento. D, domínio de colônias dentro do pacto colonial, que eu falei para você utilizar preferencialmente exclusivo metropolitano, né? Também caracterizou o mercantilismo, destacando-se os países ibéricos, Portugal e Espanha, por exemplo. Criava-se uma relação de dependência da colônia com relação à metrópole. É o pacto, é o exclusivo. Show de bola? Tranquilidade? Beleza. Vamos, então, para a nona questão. Para a nona questão, tem essa figura bonita. Analise a figura abaixo e responda as questões a seguir. Retrato de Luís XIV. Olho sobre tela, papá, no Museu do Louvre. Você vê, na época que nós estávamos em crise, na época que eu fui, falava que o Brasil estava em crise, gastava R$ 2,20 para ter $1. Vivemos uma crise, Deus me livre, essa crise. R$ 2,30 para ter $1. Eu fui na França. Ai, caraca, velho. Passei bebi um tanto e fui num tanto de museu. Essa aí, por exemplo, eu vi no Museu do Louvre. Trouxe até uma cópia da Mona Lisa para mim, que está lá no meu banheiro. Coloque ela lá para poder ficar vendo o banheiro das visitas. Tá lá obrando e só vendo a Mona Lisa rir pro seu lado. E hoje, né, nós que nem estamos em crise, você imagina que você precisa de quase R$ 7, velho. R$ 6, no mínimo, para você ter $1. Como é que vai, papai? Me fala aí. Então, você viu a foto do Luís XVI, o Luís XVI é considerado... Luís XIV, desculpa. O Luís XVI é o que vai ser derrubado com a Revolução Francesa. O Luís XIV é o famoso Rei Sol. O Estado sou eu. Esse camarada, ele é a personificação do absolutismo. Por quê? Porque ele vai ser o maior dos monarcas absolutistas de toda a Europa. Para o camarada ser considerado o Rei Sol, por que o Sol? Porque é tão poderoso, é tão iluminado, é tão forte, que as outras coisas giram e orbitam ao entorno dele. De que ele ilumina e dá vida para as coisas que estão ao entorno dele. Ser chamado de um rei sol é uma parada muito diferente. E quando ele fala o Estado sou eu, é a personificação disso mesmo. Tudo dentro da França sou eu. Eu sou o poder executivo, eu sou o poder legislativo, eu sou o poder judiciário. Beleza? E aí, vamos lá. Um detalhe interessante, né? O Luís XIV é o auge do absolutismo. O Luís XIV ele vai iniciar a construção simplesmente do maior complexo de palácios da Europa Ocidental até então, que é o Palácio de Versalhes. Vai gastar horrores. Hein? O cara que vem depois dele, Luís XV, meu velho, conclui a parte final das obras do Palácio de Versalhes. Quase tudo foi feito pelo próprio Luís XIV e acabou se envolvendo em guerras, o Luís XV, guerras com a Inglaterra, como, por exemplo, Guerra dos 30 anos, Guerra dos 7 anos, Guerra de Independência dos 30, não, Guerra dos 7 anos, Guerra de Independência dos Estados Unidos, e tanta obra para a conclusão de Versalhes que a França basicamente quase que quebrou. Quando o Luís XV foi passar o poder para o Luís XVI, ele chegou para o Luís XVI, que era rapaz, né? 16 anos ele tinha, Luís XVI, 16 anos ele tinha quando ele assumiu, 16 para 17, e ele falou assim, meu filho, depois de mim, o dilúvio. Como assim, depois de mim, o dilúvio? Luís XV já estava passando por Luís XVI, o seguinte, aí aspira, segura a onda que você vai pegar um reinado ferrado. A França deve horrores, as pressões populares sobre o governo são imensas, você é um garotão que não vai dar conta de segurar essa parada. E vai ser exatamente o que vai acabar acontecendo na Revolução Francesa. Mas aí, temas para as próximas aulas. Com base na figura e nos conhecimentos sobre o reinado do Luís XIV na França, assinar a alternativa correta. Como fonte histórica, a pintura é considerada uma produção estética destituída de articulação com a sociedade do período. Bem, não é, porque o camarada retrata o período e tem a fonte aqui embaixo ainda, ó, 1701. Então, retrata o monarca com a espada, com o cetro, com o trono, todos os símbolos de poder de uma época, beleza? Letra B. Essa pintura representa, da perspectiva política, símbolos do absolutismo,
ao tornar reconhecida a figura do rei. Isso aí. Lembra que eu falei que ele é o símbolo máximo do absolutismo, né? Mas o que não seria a questão C? O monarca Luís XVI dispunha de autoridade limitada, não é ilimitada. Ele pode vetar e aprovar o que ele quisesse, a hora que ele quisesse, da forma que bem entendesse. Letra D de dado. A extensão dos direitos de cidadania ao terceiro Estado, jamais. Terceiro Estado só vai ter direito de cidadania durante a Revolução Francesa, na fase do período jacobino, período do terror, que ele vai fazer a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Letra E, característica política do reinado de Luís XIV foi a separação entre a instituição religiosa e o Estado. O Estado sou eu. Então, a religião é minha, o poder político é meu, a economia é minha, a nobreza é minha, o clero é meu, a sociedade é meu, é meu, é meu, é meu. É quase igual quando estava naquela fase de um aninho e pouco, que tudo era seu. Você lembra disso aí? Que te dava um pacote de biscoito, você ficava com aquele pacote de biscoito na mão, e aí uma criancinha ficava aquele zoião olhando para você assim, querendo que você desse um para ele. Você fazia de conta que nem via, pelo contrário, pegava o biscoito olhando para ele, enfiava na boca assim e comia. E aí sua mãe falava, meu filho, minha filha, dá um biscoitinho pro coleguinha. E você falava o quê? É meu, é meu. A sensação de posse. O ter é um negócio interessante. Vamos para a 10ª questão? Leia atentamente o relato sobre a situação dos judeus na Península Ibérica, escrito entre 1494 e 1495, pelo médico alemão Jeremiah Munzer, quando este esteve em Lisboa. Os judeus de Lisboa são riquíssimos, cobram os tributos reais que arremataram ao rei. São insolentes com os cristãos. Têm muito medo da proscrição, pois o rei da Espanha ordenou ao rei de Portugal que expulsasse os marranos. E da mesma forma, os judeus. Aliás, teria guerra com eles. O rei de Portugal, fazendo a vontade ao rei da Espanha, ordenou que antes do Natal saíssem do reino todos os marranos. Eles fretaram a nau da rainha, belíssimo navio, a nau rainha, belíssimo navio, e no meado de dezembro irão para Nápoles. Aos judeus, deu o rei o prazo de 2 anos para assim os expulsar do reino, menos violentamente. Em vista disso, os judeus vão se retirando sem demora e procuram no estrangeiro lugares próprios para a sua residência. Então, quando o camarada coloca marranos, observa que são judeus convertidos obrigatoriamente ao cristianismo. E aí, meu camarada, o que está acontecendo? Você observa que você pode achar, é uma parada que envolve não só reforma e contra-reforma, né, os tribunais da Inquisição, mas também, meu camarada, relaciona absolutismo, o poder dos monarcas. O que acontece? Os monarcas, na época, que vão determinar a expulsão dos caras, por isso que você já vê que ele está acima do poder da própria igreja. Em alguns momentos, você vai ver assim, Ronde, em alguns momentos, você vai ver a igreja tentando se sobrepor, como, por exemplo, no momento da coroação do rei, que eu já disse que essa cena ela se torna decadente depois que você vê o Napoleão Bonaparte pegando a coroa e ele colocando a coroa sobre sua cabeça e falando, não é a igreja que me deu o poder, eu conquistei o poder. Mas em cerimônias, a igreja é aquela que concedia os poderes ao rei. No momento absolutista, é ele que manda, né? E aí, Ronde? E aí, olha o que vai rolar agora, nessa 10ª questão. Antes da gente fazer qual é que é, esses judeus que vão ser expulsos de Portugal, ou marranos, eu não sei se você sabe essa expressão, talvez você não seja um cara da roça igual eu sou, mas marrano tem uma expressão na roça, que português e espanhol são línguas irmãs, né? Vem de marrã, e marrã é leitão, sacou? Uma marranzinha é uma leitoa, é um leitão. Marrã, porco, beleza? E aí, se observa o termo que era dado àquele cristão convertido do judaísmo. Então, se era um judeu, se converteu ao cristianismo, você acha que você, meu velho, ia ser tratado como cristão? Não ia. Do que adianta, então, se converter? Se você vai se converter, mas mesmo assim vai ser visto como diferente aos olhos dos outros? Mesmo assim, os outros vão duvidar se você realmente mudou de religião porque você quis. E nesse caso não é, porque você foi obrigado a mudar, sacou? E um detalhe é que boa parte desses judeus que vão embora de Portugal
eram os judeus que eram envolvidos no comércio. O texto fala a respeito da arrecadação dos impostos. Mas quem era um dos grandes patrocinadores das navegações de Portugal e do comércio de Portugal era justamente a burguesia. E essa burguesia era composta muito dela de judeus. Quando os judeus vão embora, quem é que vai realizar o papel de comércio nessa região? Sacou? E aí, você imagina que um cara que é burguês, que ele é um comerciante, ele fazia uma viagem, ia até a Índia, buscava especiaria, vendia especiaria. Pagava a viagem, ficava com a parte do lucro e reaplicava em uma nova viagem. Beleza? É assim que o comerciante pensa. O nobre não. Depois que esses judeus são expulsos, quem ocupa esse vazio no lugar dos burgueses é a nobreza portuguesa. Aí o nobre português vai lá e banca uma viagem para buscar especiaria, vai lá, busca especiaria, vende especiaria e coloca tudo na construção da muralha do castelo. Não reaplica em outras viagens. Não guarda um percentual para continuar com o comércio. E o comércio, ó, entra em decadência. Um detalhe muito interessante, que boa parte desses judeus que faziam comércio em Portugal vão migrar para outros 2 países. Vão migrar para a Suíça, que vai se tornar, num futuro, um dos principais polos bancários do planeta, e vão migrar para a Holanda, que vai ser o país que vai ter o melhor mercantilismo do tipo comercial. Comprar, transportar para um lugar e vender mais caro. Beleza? Bora lá. Sobre as perseguições aos judeus na Idade Moderna Europeia, é correto afirmar que os judeus foram expulsos dos territórios da Península Ibérica por serem pobres e dependerem da ajuda real para sobreviver. Não. Se observa um detalhe que eu queria deixar para vocês. Essa questão é uma questão da Universidade Federal de Juiz de Fora. Beleza. Essa questão, se observa que é um trecho do texto, beleza? E esse trecho do texto, ele é um trecho que você, se você for ver, é de um médico da época, né, um alemão, possivelmente um protestante, e protestantes e católicos tinham visões muito negativas a respeito dos judeus. Inclusive, muitos da cristandade, porque cristão, protestante ou cristão católico é cristão, tinha uma visão muito pejorativa com relação aos judeus e era muito comum essa generalização de se imaginar de que todos os judeus são ricos, sacou? Isso é uma viagem astral. Aí você fala assim, por quê? Porque não é. A maioria absoluta dos judeus não são ricos, donos de patrimônio, como as pessoas imaginam, não. Para você ter uma leve ideia, antes de acontecer o Holocausto, na Alemanha, na Polônia, na Tchecoslováquia e por aí vai, judeus ricos que perceberam a ascensão do nazismo e viram o que poderia acontecer com eles, venderam tudo que tinha e racharam fora. Mas não foram para a Europa, não, foram para os Estados Unidos. Velho. Judeus classe média não tinham dinheiro para poder viajar para a América, viajaram para outros países vizinhos da Alemanha, igual, por exemplo, França, igual, por exemplo, Holanda e Bélgica. Os nazistas vão pegar eles lá assim mesmo. E os judeus pobres são aqueles que vocês veem nos campos de concentração. Sacou? Aqueles não tiveram dinheiro para poder ir para os Estados Unidos, não tinham dinheiro para ir para países vizinhos, só tinham condições de ficar ali, e aqueles que ficaram ali foram fadados àquele destino. Sacou? Então, não imagine que todos eles são ricos e é isso a ideia, não. Agora, eles eram pobres, de acordo com o texto que está falando aí? Não. Aqueles que se converteram ao protestantismo, religião oficial dos monarcas, foram autorizados a permanecerem no território ibérico. Portugal e Espanha é católico. Eu também já fui em Portugal, na época boa também. Viajei em Portugal. Eu, como professor de história, também fiquei um tempo bom lá. Queria saber como os livros de história de Portugal falam a respeito do Brasil. E eu tive umas experiências muito boas, de fato, lá. Com os livros do ensino médio deles, o posicionamento deles com relação ao Brasil enquanto colônia, com relação até hoje. E quase não existe igreja protestante em Portugal. Quase não existe. É impressionante. É quase um domínio, sim, absoluto dos templos católicos. C. O contexto de perseguição religiosa. Ah, eu vi uma igreja. Sabe qual que era? Universal do Reino de Deus, lá em Lisboa. Uma brasileira. Né? O contexto de perseguição religiosa levado à frente pela Inquisição produziu a desterritorialização de milhares de descendentes de judeus convertidos ou não à fé católica. Você vê que é um resumo. Ó. Contexto da perseguição religiosa, reforma contra reforma, né? Inquisição. Produz desterritorialização, que você é expulso do lugar que você vive para um outro. Mesmo você sendo convertido à fé católica, um marrano ou um judeu original. Beleza?
Então, letra C, certinha. Dentre as acusações que pesavam sobre os judeus e que motivaram sua expulsão da Península Ibérica estava o uso de práticas pagãs e a leitura do Alcorão. Alcorão é muçulmano. E práticas pagãs também é meio complicado, né? Aí você fala, por quê? Porque as práticas judaicas religiosas são a base das práticas que são feitas também por cristãos e muçulmanos, né? O Velho Testamento. Diferentemente do rei português, os monarcas espanhóis foram tolerantes. Jamais. Inclusive, na Espanha se queimou muito mais judeus do que aconteceu em Portugal. Beleza? Show de bolas. Vamos para a próxima. Vamos ver se alguém tem alguma duvidinha. Não tendo dúvida, vamos para a próxima. Papai. 11ª questão. Potosí e Vila Rica. Potosí é na Bolívia. Potosí é a cidade de sal. Potosí tinha minas de prata horrores e a cidade tem uma quantidade de sal imensa. Se for em Potosí, de Bolívia, você vai ver, meu camarada, que tem prédios inteiros que são feitos de bloco, né? Parece que é bloco de pedra, né? É bloco de sal. Vários e vários móveis, como, por exemplo, camas, né? Que são blocos grandões, assim, que jogam um colchão em cima, feito de sal. Né? E é claro que aquele camarada bobinho, né? Que chega e fala, você vai ficar num prédio que é um prédio de sal, isso e aquilo. É muito comum a galera dar uma lambida de leve na parede para poder sacar se é mesmo ou não. Potosí, além de ser a cidade de sal, era a cidade de prata, e uma prata branca. Prata branca é uma prata branquinha, cara, é um negócio diferenciado. Altíssimo valor no mercado. E Vila Rica, né, meu camarada, você vai ter ouro em grande quantidade. Foram duas cidades economicamente importantes das Américas espanhola e portuguesa, respectivamente, uma vez que em torno delas foram extraídos metais preciosos. Se você for em Potosí e quiser comprar utensílios de prata, dificilmente você vai encontrar em outros lugares por preços tão bons quanto na Bolívia, sacou? Porque existe uma exploração imensa e são pratas de, igual eu falei, uma prata, parece que ela é espelhada mesmo, né? Parece um metal líquido, é um negócio, uma prata branca, é um negócio bem diferente, cara. A acumulação desses e outros metais, o controle da balança comercial e o monopólio do comércio colonial foram parte de uma política econômica que fortaleceu os estados europeus e garantiu o desenvolvimento econômico posterior. Observa, ó, acúmulo de metais preciosos, balança comercial favorável, monopólio do comércio colonial. É a base de você ter um estado rico. É a base do absolutismo, é a base do mercantilismo, é a base do antigo regime. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os metais extraídos em torno dessas duas cidades coloniais, a política econômica a qual o texto se refere. Então, isso aí ficou facinho, né, cara? Aí você fala por quê? Porque o camarada está falando de prata e de ouro e mercantilismo. Mondinelli, podia ser prata, ouro e metalismo? Poderia, beleza? O metalismo é uma das características do mercantilismo. Letra D de dado. Diamante não é em Potosí, ouro não é em Potosí, cobre não é em Potosí, níquel não é em Potosí. Beleza? Show de bolas. Vamos à próxima. 12ª questão. Tiverem dúvidas, lembra que eu estou vendo aqui, é só piscar aqui o chat, eu dou uma paradinha e vou lá trocar ideia com vocês. Vamos lá. Bom, papai. Word não está respondendo, agora respondeu. Texto 1. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora benefícias sem a burguesia incipiente. Eu acho que esse texto deve ter ficado meio errado. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora benefícias sem a burguesia incipiente.
embora sem beneficiar a burguesia incipiente. É isso aí. Embora sem beneficiar a burguesia incipiente. Na época que você começa a fazer as grandes navegações, a burguesia está começando a crescer. É bom você lembrar que quando vai ter as grandes navegações, o grande patrocinador, que tem vários, né? Tem o próprio rei, que é o Estado, a Igreja Católica, porque expande a fé cristã, os nobres, os burgueses. E olha que interessante, ó. Todo mundo que navega e patrocina desse empreendimento ganha. Todas as terras descobertas são em nome do rei. Quem vai realizar a administração do governo geral, das capitanias hereditárias? Nobre. Quem vai fazer a catequese? A igreja. E quem vai realizar o comércio com as companhias de comércio? A burguesia. Beleza? E no texto 2, está assim: as interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural nas esferas das relações econômicas. Na ocasião, meu velho, o que está acontecendo? Observa que o texto 1 fala de centralização econômica, protecionismo e expansão. Engrandece o Estado. O Estado tem monopólio no mercantilismo. Pode crer? Já no texto 2, o cara fala que as interferências e as práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural das esferas das relações econômicas, ou seja, está fazendo uma crítica à ideia de monopólio. Está defendendo a ideia de que quanto mais livre for o comércio, mais ele se expande e mais ele se amplia. Beleza? E aí, com base nisso, entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções das relações entre o Estado e a economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de. Então, a primeira, centralização econômica, protecionismo, engrandece o Estado. Ele está falando de quê, meu velho? Está falando de defesa dos monopólios régios. Quem que tem o monopólio de explorar? O rei. Quem tem o privilégio de ser o dono? O rei. E no texto 2, as interferências da legislação e das práticas exclusivas restringem a operação benéfica, está criticando, né, as restrições, então está dando apoio à livre concorrência. Letra B de bola. Poderia ser a letra A, valorização do pacto colonial? Sim, mas combate à livre concorrência, não. Ele quer a livre concorrência. Na letra C, formação da defesa do sistema metropolitano? Sim. Por quê? Porque uma monarquia rica tem condição de ter um exército e uma marinha boa. Agora, crítica à livre navegação, não. Ele quer liberdade para as coisas. Dado. Abandono da acumulação metalista? Não. Pelo contrário, ele quer acumular. Letra E. Eliminação das tarifas alfandegárias? Não. Se ele tem monopólio, ele tem que ter tarifa alfandegária. Ok? Massa. Vamos para a 13ª questão. Lá na 13ª, estamos assim. A base comum das ideias mercantilistas consiste na atuação de dois novos fatores: os estados modernos nacionais, ou seja, as monarquias absolutas, e os efeitos de toda a ordem provocados pelas grandes navegações e descobrimentos sobre a vida das sociedades europeias. Os dois fatores mencionados no texto expressam respectivamente. Então, o camarada está falando, estados modernos, base das ideias mercantilistas consiste em dois fatores: os estados modernos nacionais, ou seja, as monarquias absolutistas, então é o Estado que vai empreender as coisas, e os efeitos provocados pelas grandes navegações: colônia, superávit, balança comercial favorável, complemento da economia metropolitana, entesouramento, mão de obra barata, matéria-prima barata. Então, essa 13ª questão. Os dois fatores mencionados expressam-se respectivamente no intervencionismo econômico dos Estados modernos, sim, porque no Estado moderno ou na monarquia absolutista ela é intervencionista, e no aumento dos metais nobres entesourados, sim, esse é um dos efeitos provocados pelos descobrimentos e grandes navegações. E letra B, o que não pode? Redução significativa do comércio interno europeu? Não. Aí você fala por quê? Porque o comércio tem que expandir tanto internamente quanto externamente. Você tem que produzir para poder vender. E próximo, colonização da América e da África. Aí estaria certo, mas a primeira parte está errada. No desenvolvimento de teorias voltadas à defesa do livre comércio, acabou, porque é absolutismo, então não é livre comércio, dado
Difusão de ideias sociais libertárias, ou se é absolutismo, não tem libertarismo. É controle político burguês. De novo, se é absolutismo, é o rei que manda. Burguesia tem um papel secundário aqui. Show de bola? Questãozinha boa também, para a gente poder relembrar. Aí vamos agora aí a 14ª questão. Nossa Senhora, isso aí tem um texto daqueles, hein? Deixar para vocês lerem esse texto aí, vamos para a 15ª. E você vai ter uma questãozinha para você poder fazer depois. 15ª questão. Leia o texto a seguir. Todo poder vem de Deus. Os governantes, pois, agem como ministros de Deus e seus representantes na terra. Consequentemente, o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Resulta de tudo isso que a pessoa do rei é sagrada e que atacá-lo de qualquer maneira é sacrilégio. O poder real é absoluto. O príncipe não precisa dar contas de seus atos a ninguém. E aí é um detalhe interessante do Jacques Bossuet, porque quando ele fala, na época tiveram críticos muito fortes desse absolutismo com base na teoria do direito divino dos reis, porque a Igreja Católica saiu numa posição de ser supranacional para se tornar subserviente ao rei. E essa subserviência ela passou a ser tão plena que isso aí vai ser criticado bastante na época por parte daquele clero mais conservador, falando o seguinte, que você acabou de falar, você falou que o rei é tão importante que ele é quase que um deus na terra. Você colocou que o rei é tão importante que você falou que ele não precisa de dar conta dos seus atos a ninguém. E quando você fala que o rei não precisa de dar conta dos seus atos a ninguém, você acabou de retirar do rei o cumprimento de um dogma católico. E qual seria o dogma católico? Que não precisa mais do rei ter com a igreja a confissão. Sacou? Olha que detalhe interessante. Aí você fala, por quê? Porque se existisse confissão, a igreja sempre tinha tudo que o rei pensava, ou pelo menos boa parte. Sacou? Do que ele planejava, de qualquer estratégia, do que incomodava, o que falavam dele, beleza? E agora, o rei é tão importante que ele não precisa de dar conta dos seus atos e nem se confessar, de acordo com essa última ideia aí. É óbvio que pelo costume, pela criação, você imagina que você vai ser batizado, você vai fazer a Eucaristia, vai fazer a crisma, vai fazer a confissão, o matrimônio, confissão. Então, se você segue os ritos, né, meu velho, os dogmas da Igreja Católica, os sacramentos da Igreja Católica, você acaba por ter quase que naturalmente a ideia de se confessar. Mas, por essa frase, você acabou de ver de que isso não era obrigatório. Beleza? Então, assinale a alternativa que apresenta a forma de governo a qual o trecho se refere. Democracia representativa? Não, né? Porque o camarada está falando da figura do rei, que é sagrada e que ele é o representante de Deus na Terra, então não é uma democracia representativa. Monarquia constitucional? Também não. Por quê? Porque, novamente, coloca ele como sendo um iluminado pelo próprio Deus. Numa monarquia absolutista, não existe limite para ele. E numa monarquia constitucional, existe a Constituição. Então, não pode ser a letra B de bola. Letra C, absolutismo monárquico, né? Resposta está aí na cara. Letra D de dado, república monarquista, que é um negócio diferente, né? Se você marcar a letra D aí, eu acho que o ano que vem eu te vejo novamente. E letra E, monarquia populista religiosa. O cara inventou termo para poder colocar. Bem, senhores, ficaram as 3 questões para trás, os senhores podem fazer depois, beleza? Nós vamos encerrar a nossa aula por aqui, faltando 2, 3 minutos para poder acabar a aula. Essa aula, baixo e o mais rápido possível, eu posto para os senhores o link lá no blog, beleza? Show de bola? No mais, tenham uma boa tarde e sigam aquelas instruções que eu falei com vocês. Pega o nosso cronograma aula a aula. Dá uma lidinha, porque é um resuminho do conteúdo que a gente vai estudar. Faz os exercícios que estão correspondentes a cada capítulo. Ou assiste a videoaula correspondente. Beleza? E vem para a aula.
A gente faz essa explanada, resolve os exercícios para você ver o que realmente cai de cada matéria. Beijo para você. Boa noite. Até sexta. Tchau, galera. Calma aí, tem dúvida aqui, ó. Professor, quais seriam as diferenças entre o regime totalitarista e o regime absolutista? Anacronismo histórico, Raul. Não existe o termo totalitarismo na época que existe absolutismo, beleza? Se você for ver um monarca absolutista, ele tem poderes totais, mas não existe o termo totalitarismo na época do absolutismo. Assim como quando surge o termo com o nazismo, fascismo, por exemplo, a época dos absolutistas já haviam passado. Então, a diferença é terminologia para um momento histórico, porque um monarca absolutista tem tantos poderes concentrados quanto um líder, um Führer nazista tem. Beleza? Quais seriam as diferenças entre um regime totalitarista e um absolutista? Aí já foi de novo. Beleza? Show de bola? Massa. Então, é só uma questão de cronologia. Se você utilizar um termo para uma época que não existe, se chama... Valeu, Raul. Valeu, meu velho. Até mais. Beijo para vocês. Finalizar a gravação. Tchau.